Fala pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 do especial aqui no podcast Cara dos Esportes, ranking dos 32 quarterbacks titulares entrando na próxima temporada da NFL. Gabriel Martins aqui com meu amigo Caio Miari, editor do The Score. Se você não assistiu ou escutou a parte 1, pare agora, vai lá. Lá a gente debateu sobre os caras que estavam nas 3 primeiras tiers, né, as 3 primeiras categorias, do 32º ao 16º. Aqui faremos as 4 tiers de cima, do 15º ao primeiro colocado. Caio, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Você já deu spoiler na parte 1, que você tem mais pontos que você discorda comigo nessa metade de cima do ranking do que você tinha na metade de baixo, né? É isso mesmo, Gabriel. Sempre bom. Já tá voltando para fazer essa parte 2, né? Não que acho que ninguém que ouviu a parte 1 achou que eu não fosse voltar para essa, mas a gente Quem tá assistindo, inclusive, tá vendo que a gente gravou ao mesmo tempo, que a gente tá com a mesma roupa da outra parte. Não deu tempo de trocar. Mas a gente terminou a parte 1 na reta final ali, fazendo um teaser do que vai vir nessa, porque você cometeu um mini crime na parte 1, né? Na reta final da parte 1. Sempre quando você me manda a lista, né, dando um pouquinho aqui dos bastidores, eu vou marcando ali com um asterisco. O que é que eu falo assim, cara, isso eu não sei, isso eu não sei, isso eu não sei. Na parte 1, acho que só teve 2 ou 3 asteriscos. Acho que foi do Justin Fields, que a gente falou um pouquinho, falamos ali do Trevor Lawrence e tal. Nessa de agora teve, no mínimo 5 que eu consigo olhar aqui, então teve alguns pontos interessantes. Eu nem sei o que o Caio tá considerando esse mini crime aqui. Aliás, eu tenho uma suspeita aqui. E eu acho que vai ser nessa tier que a gente vai começar agora, que é a tier 4, que são os quarterbacks de bom nível. Antes da gente entrar, lembrar pro pessoal, se você tá escutando podcast, segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você tá utilizando. Se tiver no Spotify, deixa 5 estrelas, é muito importante pro programa. Se você tiver no YouTube, deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal. Se você ainda não tá inscrito no canal no YouTube, se inscreve, porque tem novidade vindo nessa próxima temporada da NFL lá no YouTube. Então dá aquela moral. Caio, vamos lá pra Tier 4. Como eu falei, quarterbacks de bom nível. Aqueles caras que consistentemente na carreira deles jogam acima da média na NFL. Caras que agregam aos seus times numa frequência boa. São eles: o 15º colocado, o Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers. 14º colocado, Tua Tagovailoa, do Miami Dolphins. 13º, Jordan Love, do Green Bay Packers. 12º, Dak Prescott, do Dallas Cowboys. 11º, Brock Purdy, dos 49ers. 10º, Jared Goff, do Detroit Lions. Eu já adianto aqui, foi a categoria que eu mais mexi. Calma aí, desculpa, gente. Foi a categoria que eu mais mexi, até tossi pensando nessa categoria. Mudei algumas vezes antes de mandar a versão final pro Caio, e tive o impulso de mudar algumas vezes, mas eu pensei, pô, aqui eu tô dividindo aqui milímetro pra lá e pra cá, e melhor do que... Vou deixar do jeito que tá, eu já mandei pro Caio, não vou mexer. Então eu imagino que o ponto que o Caio esteja referenciando esteja aqui nessa Tier 4. Mas, Caio, vamos começar pelo Baker Mayfield. 15ª colocação. Onde ele estaria no seu ranking? Tá na mesma colocação. Então, essa daí eu não mexeria. Eu confesso que eu senti falta de uma tier que você já tinha feito nos últimos anos, mas nessa você não fez. Daqui a pouco a gente vai falar. Mas eu coloco o Baker Mayfield numa tier separada. O nome é Baker Mayfield. Eu acho que ele, comparando com outros quarterbacks que você leu aí, ele não é nem um quarterback de sistema que eleva um sistema, ele não necessariamente eleva um ataque, mas ele tem... Onde você coloca ele, se você colocar ali as armas interessantes, o time estiver funcionando, ele vai dar conta do recado. Então eu acho que ele, em 15º, eu acho justo. Acima dele, para mim, tem que ser um cara que vai conseguir elevar já o time de algum nível. Ele, eu não sei se ele faz isso, mas como tá tudo produzindo bem, ele consegue fazer o básico. Então, eu acho que ele é um quarterback de bom nível. Por isso que eu coloco ele nessa tier, né? E eu acho que o Baker, claro, ele tem uma carreira que é um caminho tortuoso até ele chegar
nesse ponto, né? Porque ele é draftado pelo Cleveland Browns com a primeira escolha geral no ano que ninguém esperava que ele seria, né? A gente basicamente passou a temporada do draft discutindo se seria o Sam Darnold ou o Josh Allen, a primeira escolha geral de 2018. Aí no dia anterior, que o Adam Schefter noticia que Baker Mayfield tinha muita chance e tal, e acabou sendo a primeira escolha. Ele começa muito bem a carreira com o Cleveland Browns. Aí tem aquele ano que ele se machuca e vai muito mal, tenta jogar mesmo machucado. Os Browns seguem em frente, né? Trocam ele pro Carolina Panthers, e aí depois eventualmente ele vai para os Rams. Ele para no Tampa Bay Buccaneers, ele não chega para ser o titular, né? É indiscutível, mas conquista a titularidade, vai muito bem em 2023, faz a melhor temporada da carreira dele. E aí o que acontece de 2023 para 2024? O Dave Canales, que era o coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers, deixa os Bucs e se torna o head coach do Carolina Panthers. E aí você, vamos ver agora, vai ser um coordenador diferente. Ele que já trabalhou com milhares de coordenadores. Então, era o Dave Canales? Não, a gente descobriu que não era, porque ele foi muito bem em 2024. O Baker Mayfield jogou ainda melhor do que em 2023, na minha opinião. E é um cara que pra mim se coloca nessa metade de cima dos quarterbacks. É um quarterback que, claro, ele não é perfeito. Ele é aquele quarterback que até hoje em dia não existe mais tanto, né, Caio? Que ele é mais Brett Favre do que Aaron Rodgers. Ele é mais um cara que vai ter mais jogo de 3 interceptações, mas também vai ter mais aqueles passes de altíssimo nível, né? Ele vai arriscar mais, vai cometer mais erros, só que eu acho que no geral o saldo do que ele traz pra mesa é positivo. É positivo. Ele tem todo mundo do ataque dos Bucs gosta dele. Ele tem aquela meio que a energia que ele traz nesse ataque. Ele tem aura. Os jovens dizem que ele tem aura. Exatamente. Ele consegue conquistar o time, e muito disso pelo que ele faz dentro de campo, porque a gente já viu o Baker Mayfield dando problema fora de campo, mas ele, nessa versão do Tampa Bay Buccaneers, ele consegue responder dentro de campo. Ele, claro, tá numa situação que ajuda muito o quarterback, né? O jogo corrido dos Bucs no ano passado finalmente foi bem com o Bucky Irving. A linha ofensiva começou a cair um pouquinho da era do Tom Brady, mas está longe de ser um grande problema. O grupo de wide receivers eu acho que dispensa comentário, né? Tem o Mike Evans, o Chris Godwin quando está saudável, e agora no draft melhorou ainda mais. Enfim, o que está ao redor do Baker Mayfield ajuda muito, mas ele também provou ser o cara certo para esse time dos Bucs, independentemente de quem é o coordenador ofensivo. 41 touchdowns, 4.500 jardas, mais de 70% de passes completados. De fato, foi uma temporada absurda. É difícil imaginar ele sustentando esses números específicos pro resto da carreira, porque aí a gente está falando de outro nível de quarterback, mas o Baker Mayfield hoje é, sem dúvida, top 15 na NFL, algo que parecia inimaginável se você voltar em 2 anos e meio. Mandando pros meus amigos, teve alguns que falaram que ele deveria estar acima até de 15º. Ele vai ter outra mudança de coordenador ofensivo, né? Agora Liam Cohen deixou, né, a equipe, né, assumiu o Jacksonville Jaguars, e agora ele é substituído pelo Josh Grizzard. Se eu disser que eu tô familiarizado com o trabalho do Josh Grizzard, eu estaria mentindo, né? Vamos ver de onde que ele vem. Ele é ex-assistente do Mike McDaniel. Bom ponto de começo. Falando em Mike McDaniel, o meu 14º colocado é o Tua Tagovailoa, quarterback do Miami Dolphins. Caio, onde você teria o Tua? Então, esse daí agora é o último nome que o nosso restante da lista está idêntico. Depois disso, vai ter que voltar lá pro top 1 para estar idêntico, se eu não me engano aqui. Só que eu coloquei o Tua num nível diferente. Eu acho que a tier que eu colocaria ele é mais algo assim, que dá para montar um sistema bom em torno dele. Eu acho que talvez seja mais preciso, talvez preciso não seja a palavra, mas enfim, é difícil colocar ele acima do Baker Mayfield, né, Gabriel, nessa temporada, porque ele vem de uma temporada abaixo e o Baker Mayfield vem de uma temporada muito boa. Mas a gente não pode esquecer que o normal do Tua não era o que a gente viu na temporada passada. A gente já viu o Tua conseguindo ter esse sistema ofensivo do Miami Dolphins ser mais perigoso, por exemplo, do que o ataque que a gente já viu do Tampa Bay Buccaneers. Então eu dou um voto de confiança mais para ele nesse caso, coloquei também 14º. Cara, o Tua é mais estável, bem mais estável do que o Baker, né? Ele vai cometer bem menos erros do que o Baker, ele é muito mais preciso do que o Baker, só que ele não vai
não vai tirar o coelho da cartola, que o Baker é capaz, né? E, claro, tem o elefante na sala, que são as lesões. E são as concussões, né? Seríssimo. Teve um momento que a gente não sabia se o Tua ia continuar jogando. Ele foi pro hospital no meio de um jogo, né? Sim. Por causa de concussão. Sim, é tudo muito sério. E ele se machuca na última temporada. Foi concussão que ele sofreu na última temporada? Foi, né? Não, na última não. Não. Foi 2 atrás, foi concussão. Na temporada passada... Não, foi sim, na última temporada, 2024. Ele sofreu... não, foi. Até que aí ele fica... Não foi nenhuma concussão, entre aspas, das mais graves, só que o Miami Dolphins, por estar mais assim, precaução, coloca ele no injury reserve pra concussão, que não é algo muito comum, mas foi também. Sim, e ele volta muito bem, né, depois, né, jogando nível muito bom. Ele, se não tivesse esse medo quanto ao Tua, eu acho que teria um argumento muito maior pra ele estar mais pra cima do que mais pra baixo. Porque você vê a produção dele, a precisão, o timing que ele tem. Tudo bem, ele não tem o maior braço do mundo, ele não é um quarterback móvel, mas eu lembro que na época do draft tinha gente que comparava ele ao Drew Brees, e claro que o Drew Brees é o Drew Brees, né? Mas o Tua tem esse timing, essa precisão e tal, e o braço dele é bom o suficiente, que aí você olha pra produção dele, eu acho que você poderia ter ele até mais acima, né? Só que a questão física, né? A questão que ele a qualquer momento ele pode sofrer mais uma pancada na cabeça que ele vai ser obrigado a se aposentar. Então... E a gente já viu o Mike McDaniel montar um sistema ofensivo pro Tua que é muito perigoso. Sim. É um sistema ofensivo que a gente chegou a considerar o Dolphins candidato, assim, no meio da temporada, um potencial candidato a ser a bater o Kansas City Chiefs nos playoffs. Só que aí, como você falou, na reta final da temporada, a gente não sabe como que o Tua vai estar. Mas como você disse, muito preciso, leitura de jogo sempre interessante, poucas interceptações. Eu gosto do Tua. É triste a questão das lesões e talvez ele nunca consiga atingir o potencial total dele na NFL por causa disso, mas eu acho ele um quarterback muito interessante. E um cara que já entra na NFL com questões físicas, né? Porque ele sofre aquela lesão séria no quadril quando ele tava em Alabama ainda. Final dele. Ele é levado de helicóptero pro hospital e tal. Então é um cara que antes mesmo das concussões já tinha questão física. 13º colocado, Caio, eu confesso, eu quebrei muito a cabeça. Muito a cabeça. E se você me disser que ele precisa estar 5 posições abaixo, ou 5 posições... Não, 5 posições acima, acho que não. Mas se você me falar que ele tinha que estar na tier de baixo, eu não vou discutir com você, não. É o Jordan Love, quarterback do Green Bay Packers, 13º colocado. Eu acho que tem dois lados. Eu acho que, ele é um cara que se encontrou em 2023 e passou 2024 inteiro lidando com lesões. Eu acho que é uma justificativa bem plausível. E eu acho que também é bem plausível dizer, a gente exagerou com o término da temporada dele em 2023, ele é mais esse cara mesmo. Pra qual lado você pende mais? Não, eu coloco ele acima, eu coloquei ele em 12º. Eu acho que ele consegue ainda, eu olho pro Jordan Love, eu ainda vejo ele conseguindo elevar um pouquinho mais um sistema ofensivo do que outros caras na NFL. Um em específico, que eu até acho que você colocou ele um pouquinho à frente, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu gosto do Jordan Love. Na temporada passada, por exemplo, nenhum jogo com mais de 300 jardas passadas. Isso é algo que fica abaixo, nunca ganhou a divisão, né? Também é uma questão assim. Mas se a gente olha para o ataque dos Packers, e ele consegue fazer bem, assim, elevando o nível de vários wide receivers dos Packers, que a gente não dá como super estrelas na posição. Ele tem conseguido fazer bem. O Kraft, tight end deles, também tem evoluído em relação ao que ele vinha produzindo, e acho que o Jordan Love tem muito mérito nisso. A temporada passada foi um ano que ele machucou, a gente não pode deixar de falar isso, ele teve 2 lesões, teve a lesão no Brasil e depois no meio da temporada também, então não foi saudável, mas comparando as estatísticas antes e depois da lesão do meio da temporada dele, ele vinha muito bem. Assim, os números dele são interessantes, foi para os playoffs de novo, enfim, eu ainda acredito no Jordan Love como um cara que consegue elevar um sistema ofensivo, ou não necessariamente um sistema ofensivo, mas elevar os companheiros dele. Então por isso que eu coloquei ele um pouquinho acima. Eu ainda acredito no Jordan Love. Eu acho que ele tem que ele mostrou e o talento a capacidade que ele já mostrou. E eu acho plausível você dizer, ele se machucou no começo da temporada, tentou forçar pra voltar e se machuca de novo, e aí nunca esteve saudável. Então eu acho justo e vamos ver o que a gente vai ter dele em campo, né, nessa temporada.
Meu 12º colocado acho que é o jogador mais polarizante na NFL. Essa daí é um crime, hein? Essa daí foi um crime. De novo, eu não sei se o Caio tá falando que é um crime porque tá muito acima ou muito abaixo. É o Dak Prescott. Prescott. Tá muito baixo. Dak Prescott, 12ª colocação. Dak Prescott, que foi o 2º colocado pra MVP 2 anos atrás. As pessoas esquecem. Você acha que ele tá muito baixo? O Gabriel esquece. O Gabriel Martins esquece. Eu aposto o que você quiser, Caio, que se a gente perguntar pros ouvintes, falar, pô, qual posição você colocaria o Dak Prescott? A maioria das pessoas colocariam ele muito abaixo de 12. Que isso. Onde você colocaria o Dak Prescott? Ele tem que estar no top 10. Você pode escolher ali no top 10. Você pode escolher. Nesse exercício, tem um empate. Então, no meu teve um 9A, 9B. Ele tá em um desses dois. Mas ele tem que estar no top 10. Pô, tu colocar empate num ranking desse, puta que pariu, né, Caio? Porra. Não, mas é porque a gente vai chegar lá na hora. Mas assim, eu não consigo colocar o Dak Prescott. Você colocou ele na mesma tier do Jared Goff, do Brock Purdy. Não pode. Entendeu? Isso que eu achei. Discute com a produção dos dois, então, pô. Isso que eu achei que foi um mini crime, entendeu? Que eu tinha colocado o asterisco. Pra mim, o Dak Prescott tá no tier que se tudo tá bem, ele vai muito bem. E isso tem que dar um mérito. Parece ser simples, né? Assim, parece algo, não. Não, ele consegue, quando um time tá bem, assim, você tem a dar as peças pra ele e tudo mais, ele vai muito bem. Eu não acho que ele é aquele cara que vai elevar o time quando tá mal, ele vai tirar o time do buraco. Eu não acho isso. Já achei. Eu acho que tem que questionar muito o Dak Prescott que ele faz nos playoffs. Eu acho que ele tem deixado a desejar. As lesões também atrapalham ele, mas querendo ou não, ficar saudável tem que dar mérito para alguns quarterbacks por ficar saudável. Mas eu acho que o Dak, ele tem que estar no top 10. Cara, você me coloca numa posição que normalmente eu não me encontro muito, porque eu sinto que eu sou um grande defensor do Dak Prescott, né? E normalmente eu tô defendendo ele do convidado, né? E nesse caso agora eu tô indo contra. Mas assim, ele já teve... Pô, o 2023 dele foi espetacular. Ele jogou muita bola, mas é um cara que quando o time vai piorando, ele não consegue ser a força estabilizadora, né? Muitas vezes, exatamente. Muitas vezes porque ele se machuca, né? Mas também muitas vezes porque ele mesmo, ele não consegue... Eu acho que o que diferencia ele dos quarterbacks da prateleira de cima é que ele não é o cara que, se o time passa por algumas dificuldades, ele consegue manter o time seguindo em frente. Claro que você não vai querer... É irreal querer que o Dak Prescott carregue o time quando não tem o talento lá. Mas, pelo menos manter o time ali acima do nível da água, quando você tem algumas lesões e tal, o Dak Prescott com muita frequência não consegue fazer isso. Mas a gente já viu quando o time tá encaixado, ele jogando em nível altíssimo, nível de MVP. Só que eu acho que a frequência é menor do que acho que ele poderia. E a gente vai pra um ano interessante. Porque, tudo bem, eu detesto a contratação do Brian Schottenheimer como head coach. Eu acho que é muito pouco animador. Você é o Dallas Cowboys, você é o time mais valioso da NFL. Aí você vai trazer o Schottenheimer. Eu acho um absurdo. Mas vai ter o Josh Pickens agora, né? Que é algo que a equipe não tem há muito tempo. Um alvo confiável sem ser o CeeDee Lamb. Então, eu acho que é um ano importante. É um quarterback muito caro. Maior salário na NFL. Mas essas questões, né, dele... Eu acho que ele não traz... Pra ele estar na 10ª colocação, como você falou, Caio, eu acho que ele precisaria ser mais estável do que ele é. Eu acho que a questão... A gente tá só... Praticamente a gente está concordando no quesito Dak Prescott, aonde colocar ele, né? Eu acho que a única coisa que ficou diferente nas duas avaliações foi a definição do grupo, né, das tiers que a gente colocou o Dak Prescott. Você colocou ele QB de bom nível, só que quando você coloca e ele de fato é de bom nível, só que ele acaba englobando ele com alguns outros jogadores que para mim ele oferece muito mais. Como você falou ali, o Brock Purdy e o próprio Jared Goff. Eu acho que o Dak Prescott é melhor que esses caras, então isso que foi a principal diferença entre acho que uma lista e a outra. Eu tava mutado. Eu discordo, Caio. O Brock Purdy é o meu 11º colocado, quarterback do San Francisco 49ers, e digo o seguinte: se o Brock Purdy fosse a 7ª escolha no draft ele é o draft 2022, né?
Isso, última escolha. Se ele fosse a 7ª escolha geral, ao invés da última escolha geral, eu acho que a maioria das pessoas ia dizer que 11º é muito baixo pro Brock Purdy. Porque ele, claro, ele surge, ele é o game manager, né? Aquele cara que desempenha a visão do Kyle Shanahan. Mas acho que hoje ele é muito mais do que isso. Eu acho que ele evoluiu fisicamente. Claro, ele nunca vai ser um corredor de elite, ele nunca vai ter um braço de elite. Mas eu acho que ele tem um braço suficiente pra fazer todos os passes. E eu acho que ele tá muito mais confortável esticando jogadas e tentando ali gerar uma movimentação e tal. E ele vem sendo muito mais exigido do ataque dos 49ers por conta das lesões e tal. E claro, ele não tá na primeira prateleira, ele não vai conseguir compensar tudo. Mas eu acho que o Brock Purdy, ele é terrivelmente subestimado pelo pedigree no draft, de ser a última escolha do draft. Não, isso tô com você nessa, na questão de ser subestimado. Eu coloquei ele em 13º, só que ele tá naquele mesmo nível, na categoria do Tua Tagovailoa. É uma categoria que você consegue montar um sistema muito perigoso com esse quarterback. A gente já viu o 49ers fazendo isso. Para mim, a definição de game manager, na prática, seria o que o Jimmy Garoppolo fez para o San Francisco 49ers. Um ano depois do Garoppolo, 1 ano e meio depois do Garoppolo, veio o Brock Purdy e elevou esse ataque. Então, falar que o Brock Purdy é só um game manager, não é. Isso era o Jimmy Garoppolo da época que ele estava com o Kyle Shanahan. O Brock Purdy conseguiu dar mais para esse time do San Francisco 49ers. Ele meio que potencializou. Só que não vamos esquecer que esse time dos 49ers, o ataque especialmente, é feito para os quarterbacks jogarem muito bem. Acho que a característica principal desse ataque dos 49ers é toda a movimentação que tem. Os wide receivers, ou pelo menos um wide receiver, vão estar sempre livres para fazer o quê? As jardas depois da recepção. Né? Acho que é a categoria, o ponto mais forte desse ataque do Kyle Shanahan é esse. Então, o George Kittle consegue fazer muito depois da recepção, o Deebo Samuel no auge dele lá fazia também, o Christian McCaffrey, a gente viu o Rick Purcell começando a fazer um pouquinho, enfim. E eu acho que isso ajuda muito o Brock Purdy. Então, a gente nunca viu o Brock Purdy, ele foi finalista para MVP junto com o Dak Prescott, né? Mas a gente nunca viu o Brock Purdy fazendo algo além do que o sistema do 49ers oferece, ou quase nunca, né, de forma consistente. Por isso que eu coloco ele um pouquinho abaixo de um cara igual o Dak, por exemplo. Na 10ª colocação, eu tenho o Jared Goff, do Detroit Lions. E no 11º. Eu acho que é uma discussão comum na NFL, né? Jared Goff ou Brock Purdy, né? Eu acho que são caras que estão no mesmo patamar, né? E o Jared Goff é um cara que mostrou que quando você sai ali do seu 2º, 3º, 4º ano, você ainda pode evoluir, né? E o Jared Goff evoluiu muito nos anos com o Detroit Lions. Ele é um quarterback bem melhor do que ele era com o Los Angeles Rams, né? E ele é um quarterback um pouco à moda antiga, no sentido de que você olha pros caras à frente dele, tirando um que é mais velho, todos eles têm mobilidade, né? E o Jared Goff é um dos últimos caras, assim, da faixa etária dele, que é uma estátua, né? Ele não vai te trazer produção como corredor, mas o que ele vai te trazer é um braço de elite, uma leitura de jogo muito boa, timing, precisão, tudo que você precisa, tudo que você quer num braço de um quarterback, o Jared Goff tem. Só que assim, lá atrás ele teve que se provar sem o Sean McVay. Ele conseguiu se provar. E agora ele vai ter que se provar sem o Ben Johnson. Que o Ben Johnson a gente viu nos últimos anos e agora a gente sabe que foi algo muito especial que os Lions tiveram. Um coordenador ofensivo desse nível por tanto tempo. Ele ainda tá atrás de uma linha ofensiva muito boa, ele ainda tem ótimos alvos, mas acho que é um ano pro Jared Goff mais uma vez mostrar que ele não é apenas o produto do chamador de jogadas da equipe dele. Não, concordo. Eu enxergo o Jared Goff exatamente igual a você, Gabriel. Só que você falou a questão do passo, o toque que ele tem na bola, eu coloco ele entre o Dak acima dele e o Jordan Love logo abaixo, ele tá entre os dois. Para mim, o Dak faz mais nessa comparação, ele corre com a bola, por exemplo, algo que o Jared Goff não consegue. Como passador, eles estão mesmo na categoria, assim, sempre. O Jared Goff talvez nunca tenha tido um ano tão espetacular quanto o Dak em 2023, mas o Dak ainda corre muito mais com a bola. Então, para mim, o Jared Goff entra na categoria vão bem quando tudo tá bem, né? Ele consegue fazer demais quando o elenco tá interessante, igual a gente viu dos Lions no ano passado. Por isso que eu coloquei ele também em 11º, basicamente a mesma coisa que você colocou.
Eu só acho que o Goff é muito mais consistente do que o Dak, né? Eu acho que você sabe muito mais o que você vai esperar, o que você vai ter no Jared Goff do que no Dak Prescott. Eu acho que também, nessa altura, você sabe mais do Brock Purdy do que o Dak Prescott. Por isso eu coloco os dois acima do Dak. Vamos pra Tier 3 agora, Caio? Vamos. Tier 3... Também tem um crime, né? Vamos ver qual que é esse crime. É a tier dos caras que com um time certo ao redor podem jogar como MVPs. Eu tenho o CJ Stroud na 9ª colocação, com o Houston Texans. Na 8ª colocação, Matthew Stafford, do Los Angeles Rams. 7ª colocação, Jayden Daniels, do Washington Commanders. 6ª colocação, Jalen Hurts, do Philadelphia Eagles. 5ª colocação, um grande abraço pro meu amigo João Eduardo Dutra, Justin Herbert, do Los Angeles Chargers. Vamos começar na 9ª colocação. Onde você teria o CJ Stroud, Caio? CJ Stroud na minha 8º. Acho que só que no nível diferente. Lembra que eu te falei que eu senti falta de um tier que você fazia? Que era o que eleva o time. Eu gostava tanto dessa categoria que você fez, acho que 2 anos atrás, quando a gente fez. Dessa vez você tirou. Então, acabei sentindo falta dessa. Na minha categoria, o CJ Stroud entra nas que elevam o time. Na 8ª colocação, uma posição só à frente do que você colocou. Talvez eu tenha que adotar tiers fixas, né? Eu mudo as tiers ano após ano. Mas, assim, o CJ Stroud regrediu, né, no ano 2. Só que também ele regrediu de ter, na época, a melhor temporada de um calouro que a gente tinha visto, né? Que eu acho que foi superada no ano seguinte. Mas o time teve problemas, teve lesão no corpo de wide receivers. Mas eu ainda me sinto bem tendo o CJ Stroud como um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. E eu acho que ele se deslumbrou um pouco depois do primeiro ano dele. Vamos ver se ele bota mais o pé no chão. Pode ser mais o pé no chão, as defesas também continuam ajustando. Vamos lembrar que o Nico Collins também machuca no começo da temporada e fica fora o ano inteiro. Aí mais pra frente o Tank Dell também fica fora da temporada. Enfim, foi um ano que o Houston Texans foi mais vulnerável. E o que é normal, tem a certa regressão de um ano espetacular para outro. Mas eu também acho que o CJ Stroud ele consegue fazer o diferente. A gente já viu o CJ Stroud jogando bem, com uma linha ofensiva abaixo, ou sem o melhor wide receiver dele no time, com um jogo corrido questionável. Ele tira o coelho da cartola, o toque dele na bola é espetacular, né? Ele se livra muito rápido da bola. Enfim, ele tomou algumas decisões questionáveis na temporada passada, algo que a gente não viu como calouro, mas, em geral, o grosso que a gente já viu do CJ Stroud na carreira dele na NFL até agora, coloca ele no top 10 com certeza. Vamos para a 8ª colocação agora, Matthew Stafford, do Los Angeles Rams. Caio, onde você teria o Matthew Stafford? Fiquei na dúvida entre 6ª e 7ª colocação, para ser muito sincero, Gabriel. Eu ia decidir de última hora aqui, eu vou colocar ele na 7ª. Então, uma posição também à frente do que você colocou. O quarterback titular mais velho, né? Segundo, né? O Aaron Rodgers, né? Mas Matthew Stafford ainda tem a expectativa que ele jogue alto nível. E a gente tá fazendo uma série no podcast, eu e o João, de uma grande questão para cada time, né? E a minha questão sobre os Los Angeles Rams foi... eu acho que os Rams são um candidato ao título. Eu acho que os Rams são um time top 3 na NFC. E eu acho que a principal questão o Stafford ainda tem gasolina no tanque pra ser esse cara, porque ele foi na última temporada, fez uma temporada muito boa, e agora vai ter o Davante Adams, um time que é um upgrade em relação à versão anterior, né, do último ano, dos últimos anos do Cooper Kupp, mas esse aqui sou eu acreditando que ele tem gasolina no tanque pra pelo menos mais um ano, e eu ainda acho que ele é um dos caras com um dos melhores braços na história da NFL, Matthew Stafford. E eu ainda... não pode ser 100% do que ele foi, mas 95%, 90% ele ainda é. O que ainda é muito especial. E você tem toda a experiência, toda a leitura de jogo. E o Sean McVay no ouvido dele. Então eu boto o Matthew Stafford na 8ª colocação. O Stafford tem uma coisa que eu gosto muito dele, que ele é muito decisivo, né? O que muita gente fala na American Hunter, o clutch. Ele é muito disso. Ele talvez não consiga mais produzir uma temporada com 40 passes para touchdown. Acho que tem as questões físicas e tudo mais, mas eu acho que o Sean McVay também sabe disso. Tanto é que o Sean McVay tenta tirar um pouco do jogo dele. Os Rams
tem corrido mais com a bola, e aí quando você precisa mais do Matthew Stafford, que é ali no momento decisivo, ou nos jogos maiores, ou nos playoffs, ele vai aparecer. Eu acho que o Matthew Stafford é saudável, tá ali na disputa top 7 da NFL, top 10 com certeza, ele é, como você falou, o braço dele é muito, muito, muito diferente. Sou muito fã. Gostava muito do Stafford nos Lions. Eu era muito fã do Calvin Johnson, né, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, né? Então, por tabela, também era muito fã do Matthew Stafford. Por muito pouco eu não fui torcedor dos Lions. Eu já sou torcedor dos Pistons, né, da NBA, mas eu virei torcedor dos Pistons depois de ser torcedor do New York Giants. 7ª colocação, eu coloquei o Jayden Daniels, do Washington Commanders. Caio, onde ele tá? É meu sexto. Ele é meu sexto. Cara... Continua na mesma categoria pra mim, mas ele é meu sexto. Eu falei agora há pouco, né, sobre o CJ Stroud, né? Eu acho que o CJ Stroud teve a melhor temporada de um calouro na história da NFL, mas esse recorde durou apenas um ano. Porque eu acho que o Jayden Daniels jogou ainda melhor do que o CJ Stroud. E antes deles, acho que provavelmente teria sido o Baker Mayfield, né? 2016, né? 2018, que foi muito bem como calouro também, né? Apesar de ter jogado o ano inteiro. Mas o Jayden Daniels ele tem algo que é muito raro para um calouro. Porque o que você diz... Quando tem um quarterback ali de escolha alta, que ele não vai tão bem assim no primeiro ano, aí no segundo ano ele começa e tal, aí o que é aquele clichêzão que o quarterback fala? O jogo tá desacelerando pra mim, eu tô conseguindo ver melhor, tô conseguindo processar as coisas mais rápido, parecendo que o jogo tá numa velocidade mais baixa agora pra mim. O Jayden Daniels, já no primeiro ano dele, parecia que o jogo, parecia que ele tava em 1,25 e o resto do jogo tava na velocidade normal, né? Porque a leitura dele, como ele conseguia esticar a jogada, mas buscando o passe, né? Não só como pra conquistar jardas, né? E claro, teve aquele passe no Hail Mary contra os Bears que, sorte, né? Claro, tem muita qualidade dele, mas tem muita sorte envolvida. Tem aquela virada contra os Bengals e tal. Tem vários momentos ali que tem sorte envolvida, mas muito talento dele que eu não esperava. Eu não era grande fã dele na época do draft, mas eu acho que o Cliff Kingsbury, coordenador ofensivo da equipe, fez um trabalho muito bom. E não é como se ele tivesse um corpo de wide receivers de outro mundo. Muito menos uma linha ofensiva, né? Ele tem o Terry McLaurin, tem o Luke McCaffrey de wide receiver e não tem nada de outro mundo. Vai ter o Deebo Samuel agora. Mas a questão é parecida com o CJ Stroud. E você falou muito bem, os times vão estar mais prontos para enfrentar o Jayden Daniels esse ano. Então, é possível que ele tenha uma queda. E que eu acho que não significa que ele não seja um quarterback especial. Eu acho que é normal. É aquilo que eu falei na parte 1. Evolução de quarterback jovem não é sempre linear. Mas entrando nessa temporada, em termos de talento, em termos do que ele mostrou no ano 1, eu pensei até em colocar o Jayden Daniels mais pra frente. Eu também. Eu concordo 100%, Gabriel. Eu acho até que a definição da tier que você colocou, ele nem faz jus, porque você colocou com o time certo pode jogar como MVP. A gente tem que lembrar que o time do Washington Commanders não estava nada certo. O time ficou certo por causa do Jayden Daniels. Não é que o Washington Commanders montou um timaço e colocou ele lá, não. A linha ofensiva dos Commanders, tirando as lesões, longe de ser espetacular. O jogo corrido, né, o grupo de running backs do Commanders, longe de ser espetacular. O grupo de wide receivers, tirando o Terry McLaurin, nada demais. E ainda assim o time fez o que fez. Conseguiu chegar nas finais da Conferência Nacional, foi o último time a ganhar do Philadelphia Eagles, a gente vale lembrar que ele tem 5 touchdowns, então ele para mim é mais a definição, não se o time tá certo e ele vai jogar bem, não, ele é um cara que vai solucionar os problemas que o time tem e jogar como MVP. Claro, pode acontecer dele ter um ano abaixo, é normal, a gente acabou de falar, às vezes tem jogador que sai do primeiro ano espetacular para o segundo ano um pouco pior, é normal, mas o que a gente viu dele, o entendimento de jogo dele, foi assustador, assim, num bom sentido, muito, muito bom. Já é um dos quarterbacks que eu mais gosto. Eu não gostava dele saindo do draft. Achei que os Commanders pegaram ele muito alto, porque a questão física para mim era um problema, mas, de fato, ele estava muito à frente. Muito à frente. Gosto muito dele. 6ª colocação, coloquei o Jalen Hurts, do Philadelphia Eagles. Aí é o maior crime, né? Aí é o maior crime da história. Não tem como. Explique, Caio. O Jalen Hurts, assim, eu ia colocar ele fora do top 10. Fora do top 10?
Calma. Só que aí, acho que tem que pesar um pouquinho o que a gente viu dele mais recente. E, de fato, o Super Bowl que ele faz é espetacular. Acho que ele termina muito bem. Mas eu não sei, Gabriel. Eu acho que, por exemplo, a definição com um time bom pode jogar como MVP. O Jalen Hurts foi segundo para MVP uma vez. O Dak Prescott também foi, por exemplo. Eu não sei. Eu acho que... e você vai concordar comigo que a gente já conversou muito disso. Mas a gente nunca viu o Jalen Hurts elevar o time dele. A gente já viu ele sendo o quarterback perfeito para um elenco do Philadelphia Eagles que é muito bom. Ele merece muito crédito de fazer isso. Acho que é indiscutível. Mas, igual eu falei, comparando ele, sei lá, com o Jayden Daniels, que a gente acabou de falar. O Jayden Daniels pegou um ataque dos Commanders ruim, deu uma cara nova pro time e colocou o time em outro patamar. O Jalen Hurts merece muito crédito. Estou falando de um cara que acabou de ganhar o Super Bowl jogando o que ele jogou. Só que ele tem o Saquon Barkley, ele tem a melhor linha ofensiva da NFL, ele tem a melhor dupla de wide receivers da NFL, ele tem uma defesa de outro nível. Não sei, eu acho que assistindo só o Jalen Hurts jogar, eu acho que ele peca muito nas decisões, ele não tem um braço espetacular, muito pelo contrário, a produção dele fica um pouquinho elevada, porque os touchdowns que ele faz na linha de 1 jarda, né, que é o push-push, que ele também tem certo crédito, porque nenhum time conseguiu aperfeiçoar isso, só o Philadelphia Eagles por causa dele. Mas no assunto quarterback, pensando assim, o quarterback que me ajuda a ganhar mais, eu não consigo colocar o Jalen Hurts como um cara que eleva o nível do time. Para mim, ele é um quarterback muito, muito sólido quando está tudo muito sólido em torno dele. Mas ele não eleva nada. Então, vamos por partes aqui. É justo falar que o Jalen Hurts está na melhor situação para um quarterback na NFL, né? Nenhum time tem uma estrutura tão boa quanto o Philadelphia Eagles, né? Só que aí eu não quero penalizar ele por jogar num time muito bom, né? E eu acho que o Jalen Hurts tem muitos méritos. E você falou muito bem, o push-push funciona porque ele é o quarterback mais forte da história da NFL. O cara que levantava o quê? 400, 500 libras no agachamento, né? No college, que é o quê em quilos? 200 quilos? Sei lá, por aí. É muito peso. Muito peso, ele é muito forte e... Cara, o Dak Prescott ele foi o segundo colocado para MVP. Também, como o Jalen Hurts foi em 2022. Mas vamos ser bem sinceros, né? O Dak Prescott foi longe do primeiro colocado. O Jalen Hurts... Nenhum dos dois passou nem perto de ganhar, né? Não teve um voto e o outro teve nenhum. Mas o Jalen Hurts não foi MVP porque ele se machucou. Se ele não tivesse machucado... ele provavelmente teria sido o MVP. Muito provavelmente teria sido o MVP. Então eu acho que é diferente, né? E claro, ele tem um time muito bom, né? Ele é menos exigido. Mas eu acho que ele é uma... ele não tá na tier de cima porque eu acho que ele é muito mais passageiro do que motorista do ônibus. Eu acho que os caras em cima dele são mais motoristas do ônibus do que o Jalen Hurts. Mas ele é uma peça muito importante desse time, né? E eu entendo. Jayden Daniels talvez seja mais vital pro sucesso do Commanders do que o Jalen Hurts. Provavelmente é. Mas eu acho que o Jalen Hurts é muito talentoso e os Eagles sabem o quarterback que eles têm, montam ao redor dele e ele maximiza o que o Philadelphia Eagles quer fazer. Então, por isso que eu mantenho ele na 6ª colocação. Eu acho... Não, termina de falar, só vou fazer um mini exercício com você aqui. Mas pode terminar de falar. Eu só ia falar que eu acho que o top 5 já é mais simples, né? E eu fiquei quebrando a cabeça aqui pra quem seria o 6º colocado. Por exemplo, eu e você vamos fazer uma pelada de fim de ano do Cara dos Esportes. Comemorativo do futebol americano. Cara dos Esportes contra The Score. Isso. Aí você é o técnico de um time, eu sou o técnico de outro, você pode começar escolhendo, e você tem que escolher um quarterback. No nosso draft, os 2 quarterbacks disponíveis para esse jogo, que vale $1 milhão, hein? É amistoso, mas vale $1 milhão. Tem Jalen Hurts e tem o Jayden Daniels disponível para você ganhar esse jogo amistoso nosso. Você escolhe o Jalen Hurts à frente do Jayden Daniels? Sim. Aí... E olha a situação que eu tô aqui tendo que defender um jogador do Philadelphia Eagles. Tudo bem que é contra um do Washington Commanders. Mas aí é 1-9-0. Todo mundo sabe que eu odeio o Philadelphia Eagles, mas eu acho que o Jalen Hurts é subestimado. Eu acho que ele é um grande quarterback. E na 5ª colocação, outro grande quarterback. Justin Herbert,
do Los Angeles Chargers. E eu acho que a principal mudança é que até o ano passado eu colocava ele junto com o pessoal da tier de cima. Só que chegou um ponto agora que, por mais que eu acredite muito no talento do Justin Herbert, e eu acho que, em termos de talento, ele não tá abaixo dos caras que a gente pensa como elite, Mahomes, Allen, Burrow, Jackson. Só que chega um ponto que a ausência de produção dele, né, e algumas questões que eu acho que são muito... os problemas dos Chargers são muito mais problemas dos Chargers do que problema do Justin Herbert, mas eu acho que os outros caras acima dele já chegaram num nível que ele não conseguiu chegar consistentemente ainda. Por isso que eu coloco o Justin Herbert na quinta colocação, mas numa tier abaixo. Eu tô com você nessa. Acho que o nosso top 5 vai ser igual agora que eu tô abrindo o top 5 aqui completo, porque eu tava lá na parte de baixo, né? Top 5 acho que vai ser igual, concordo com você nessa. Eu acho que fisicamente o Justin Herbert não pede pra ninguém na NFL, né? Os atributos físicos na liga. Ele foi muito bem, teve uma parceria muito interessante com o Jim Harbaugh e deve ser ainda melhor nesse segundo ano, né, junto. Só que é isso, eu acho que em algum momento você tem que separar nesse nível quem já fez, quem já conseguiu introduzir essa questão física e o talento dentro de campo e conseguindo algumas conquistas, seja individuais, seja coletivas, seja batendo temporadas espetaculares, e não. O Justin Herbert ainda não conseguiu, ele não passou perto de ganhar um MVP, igual os outros caras que estão à frente dele. Nos playoffs, a gente tem que questionar muito o que ele tem feito, porque ele já conseguiu chegar lá mais de uma vez, mas ele termina com aquela derrota horrível para o Jacksonville Jaguars, que ele estava ganhando de 27-0. Ele termina a outra, foi a mais recente, perdendo para o Houston Texans, lançando 4 interceptações, se eu não estiver enganado. Então, isso tem que entrar na conta do Justin Herbert. Eu já fui mais fã dele, eu ainda acho que ele pode brigar para ser MVP, se ele continuar nessa trajetória como Jim Harbaugh, mas eu ainda quero ver mais ele fazendo dentro de campo. Eu acho que, na teoria, ele é o quarterback perfeito. Em campo, ele tem sido um quarterback nota 7. Tá tendo esse gapzinho entre a nota 10, que ele pode ganhar, e a nota 7. Vamos ver se ele consegue melhorar isso agora, mas ele também foi meu quinto. Vamos avançar agora para a próxima tier, né, que é a segunda tier, que são os potenciais MVPs. Eu tenho na quarta colocação o Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, obviamente. Lamar Jackson na terceira colocação, do Baltimore Ravens. E na segunda colocação, Josh Allen, do Buffalo Bills. Eu acho que a tentação aqui é grande, é subir e já falar de tudo, mas vamos tentar nos ater aqui a nome por nome antes de discutir no geral. O Joe Burrow, ele... acho que a produção dele é indiscutível, né? Claro que ele tem Ja'Marr Chase, T. Higgins e tal, mas a produção dele é indiscutível e eu acho que porque eu acho que tanto o Josh Allen quanto o Lamar Jackson, eles fisicamente têm uma vantagem significativa ao Joe Burrow. Mas eu acho que o Joe Burrow ele consegue se maximizar de uma forma que ele consegue uma produção impar com esses caras. E em uma franquia bem pior, né? Que é a do Cincinnati Bengals. Então, pra mim, o Joe Burrow é um cara que, se for MVP na próxima temporada, ninguém vai ficar em choque. Ele sempre vai ser um dos favoritos. Sempre vai ser. Como passador, ele foi o melhor da temporada passada, né? Como passador só, ele não ganha o MVP, porque no caso do Josh Allen e Lamar, eles fazem muito mais correndo com a bola, mas o Joe Burrow lidera a NFL em todas as estatísticas assim, aéreas passadas, né? Ele foi o melhor quarterback da NFL. O Cincinnati Bengals acabou que nem foi para os playoffs, porque os problemas defensivos e tudo mais, teve algumas lesões. O Joe Burrow já teve certos problemas com lesões, eu acho que isso também tem que pesar um pouquinho nessa quando a gente está discutindo o quarterback, mas eu sou fã número 1 dele. Ele já esteve muito próximo de ganhar o Super Bowl, ele já conseguiu chegar na final da Conferência Americana mais de uma vez. Ele é um dos grandes problemas do Kansas City Chiefs nos playoffs, quando eles se enfrentam, e tem que dar um mérito. Ele é um dos caras mais decisivos que a NFL tem hoje. A gente falou, né, do Matthew Stafford. Eu acho que o Joe Burrow tem essa questão, o caráter decisivo que ele gosta muito. Eu acho ele, como passador, quase um cara perfeito. Ele é um dos mais precisos da NFL. Ele é o mais preciso atual, né, mas dos últimos anos. Enfim, é um cara muito, muito diferente, apesar de não ter a corrida, né, o jogo com as pernas tão explosivo quanto outros caras. Eu acho que ele é móvel o suficiente, né? Não acho que ele é uma estátua como o Jared Goff, né? E eu acho que tem essa questão, esse peso, né, de jogar numa franquia que nem sempre tem a melhor visão, né? E, enfim, é um grande quarterback.
O cara que foi vencedor no college e tá com um início de carreira realmente brilhante na NFL. Caio, o que você achou de Lamar Jackson 3 e Josh Allen 2? Que eu acho que é um ponto que muita gente vai debater aqui. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil, talvez, do coisa inteiro. Eu confesso que eu mudei de ideia 2 vezes. Hoje, agora, eu tenho o Lamar em terceiro. Mas quando eu fiz essa lista, preparando para gravar aqui com você, eu tinha colocado o contrário. Então, mas eu gostei, Gabriel. Não, assim, não tem resposta errada, eu acho. Porque a gente teve a bizarrice nesse último ano do Josh Allen ser segundo time All-Pro e ser o MVP, né? E o Lamar Jackson ser o primeiro time All-Pro e ser o segundo para MVP, que eu acho que é completamente bizarro. Se o cara é o melhor quarterback da temporada, foi eleito o quarterback da seleção da temporada, como que ele não é o MVP? E o absurdo não é que isso são, sei lá, igual a gente vê aí o Ballon d'Or e o prêmio da FIFA do The Best, que são duas instituições diferentes. Não. A The Associated Press, ela que vota tanto para MVP quanto pro time First Team All-Pro. É a mesma instituição. Não faz sentido nenhum. É muito bizarro. Eu achava que o Lamar Jackson deveria ter sido o MVP na última temporada. E assim, cara, aqui, se eu fosse uma pessoa medrosa que fica em cima do muro, como o certo senhor Caio Miari, que botou um empate nessa lista, eu teria colocado os dois empatados, porque, tudo bem, quarterbacks diferentes, mas o que eu acabei dando vantagem ao Josh Allen é que eu acho que o Josh Allen tem mais momentos nos playoffs do que o Lamar Jackson. E é curioso porque o pessoal pega no pé do Josh Allen, perde sempre o Patrick Mahomes, não sei o quê. Mas você olha pro currículo do Josh Allen nos playoffs, é muito melhor do que o do Lamar Jackson, né? E se os Chiefs não conseguem aquele touchdown maluco, aquele avanço maluco com 13 segundos pro fim, a gente estaria falando que o Josh Allen conseguiu uma das maiores viradas da história do futebol americano contra o Patrick Mahomes, né? E provavelmente ia ganhar o Super Bowl, eles estavam muito fortes. Sim, concordo. Então, e já ganhou o Josh Allen já ganhou 2 vezes do Lamar Jackson nos playoffs. Tem isso também, né? Confronto direto, o Josh Allen já ganhou mais. Sim, eu acho que em temporada regular os dois são completamente equivalentes. E eu acho que nos playoffs o Josh Allen já se provou um pouco mais. Eu acho que o Josh Allen, eu acho que ele já consegue acessar uma marcha maior nos playoffs que o Lamar Jackson ainda não conseguiu. Por isso eu coloco o Josh Allen em segundo e o Lamar Jackson em terceiro. Eu acho que tive certa dificuldade para conseguir uma explicação ou algumas explicações sensatas por que eu coloquei o Josh Allen na lista final à frente do Lamar, mas eu acho que você tocou num ponto interessante. Eu acho que é tão apertado que você tem que começar a usar alguns critérios de desempate. Eu também acho que eu daria o MVP pro Lamar Jackson na temporada passada, mas o Josh Allen é um absurdo, né? A gente está falando do único cara da história da NFL com pelo menos 5 temporadas seguidas com 40 ou mais touchdowns. Pensa bem, é muita coisa, né? Ele faz tudo. A gente já viu o time do Buffalo Bills, uma máquina, o Josh Allen produzindo. A gente já viu o time do Buffalo Bills chegando na temporada passada, o Buffalo Bills entra, que a gente acaba esquecendo. Mas a questão era que o Buffalo Bills talvez não fosse conseguir mais produzir o mesmo nível, grupo de recebedores ruins, porque não tinha mais o Stephon Diggs e tudo mais. E ainda assim o Buffalo Bills fez o que fez, com o Josh Allen conseguindo produzir. A gente já viu tendo um apoio de defesas boas, não tão boas. Enfim, e o Josh Allen tem uma questão que é melhor do que o Lamar, que ele machuca menos. O Lamar tem ficado saudável nos anos mais recentes, mas se a gente voltar um pouquinho, 2 temporadas consecutivas, ele termina machucado, acaba custando um pouquinho a vaga dos Ravens nos playoffs e tudo mais. Às vezes não é culpa dele, mas numa comparação tão apertada, tem que pesar. Verdade. Vamos pro número 1 agora. E assim, eu tenho visto muita discussão na internet. Será que o Patrick Mahomes não é mais o primeiro quarterback? Não é mais o melhor quarterback da NFL? Pra mim isso é completa loucura. E eu acho que não existe argumento. Não é... Você pode pegar alguns números aqui e fazer o seu caso e tal, mas assistindo aos jogos e o medo que o Patrick Mahomes coloca e o nível que ele é capaz de jogar, eu acho que é completa loucura você não ter o Patrick Mahomes como quarterback número 1. Agora, dito isso,
se você me fala que o Patrick Mahomes não está mais isolado na posição número 1, que existe uma categoria que ele é o número 1, mas tem outros quarterbacks no patamar dele, Josh Allen e Lamar Jackson, aí é uma discussão justa. Aí eu acho que é um debate que a gente pode ter. Eu, Gabriel, ainda tenho o Patrick Mahomes num degrau acima. Só que esse degrau ficou bem menor, porque os últimos 2 anos do Patrick Mahomes não foram os 2 melhores anos do Patrick Mahomes. Eu até acho que ele eleva o nível dele nos playoffs, ainda é uma dor de cabeça para enfrentar na pós-temporada, mas essa distância dele pro resto da NFL, para mim, diminuiu muito. A questão é, ele ainda tá numa categoria separado? Ou você acredita que o Josh Allen e o Lamar Jackson alcançaram ele pra ficar pelo menos ali no mesmo nível? Não alcançaram não. Não alcançou não. Continua sendo melhor. Acho o seguinte, antigamente o Patrick Mahomes ficava numa sala sem ninguém nem tá vendo, nem perto, nem ao redor. Hoje, talvez, o Josh Allen e o Lamar Jackson estão na janelinha do lado de fora. Eles conseguem ver o Patrick Mahomes ali dentro, mas não tem nem a chave para abrir a porta. Continua ali o Patrick Mahomes, sem dúvida nenhuma. E não é nem só que eu concordo a questão que a gente estava falando nos últimos 2 anos. Né? Não é nem só que ele não foi o melhor quarterback, que teve a melhor temporada. Ele teve anos abaixo, assim. Se você olhar algumas estatísticas, o Patrick Mahomes não fica nem entre o top 5 em alguns quesitos. Dito isso, nesse tempo aí, ele bateu o Super Bowl quase todos os anos. Né? Nos últimos 3 anos, eles estavam todos os anos lá, quase ganharam 3 de forma consecutiva. Ele continua sendo o quarterback mais decisivo da NFL. Se você pegar qualquer estatística de terceiras descidas, quartas descidas, quarto período, né, nos últimos minutos e na prorrogação, o Patrick Mahomes é o cara mais eficiente da NFL na posição de quarterback. Isso pesa muito. Ele não tem mais nada a provar, assim, ele já fez tudo, já ganhou MVP, já ganhou Super Bowl, MVP de Super Bowl, o braço dele é espetacular, não se machuca, enfim. Eu sou fã número 1 do Patrick Mahomes e continuo achando que ele é disparado o melhor da NFL. Até alguém ganhar dele nos playoffs, jogando bem, e depois conseguir repetir isso mais umas 2 vezes, ele vai continuar lá. Por isso que a Tier 1 ainda é a Tier Patrick Mahomes e ela tem uma pessoa dentro, que é o Patrick Mahomes. E, assim, ele é o... Dos quarterbacks que eu vi jogar, ele é o único cara que eu sinto que ele tem um pouco daquela aura do Tom Brady, ali naquele momento decisivo do jogo, que tem uma aura de... Pô, é inevitável, o Tom Brady vai virar esse jogo. Você sabe que ele vai virar. Ele vai colocar o time numa posição de chegar lá, e o Patrick Mahomes tem essa aura. O Patrick Mahomes tem isso, e acho que nem o Peyton Manning, nem o Aaron Rodgers, nem o Drew Brees, eu acho que tinham essa aura que o Tom Brady tinha, e que eu acho que o Patrick Mahomes ainda tem. Dito isso, eu quero ver ele vindo pra uma temporada regular ali pra destruir. Porque eu sinto que existe a motivação nele pra isso, né? Pô, vocês já me deram MVP já por quantos anos? Vocês acham que eu caí de nível? Eu consigo ver o Patrick Mahomes tendo, sei lá, 4.800 jardas, 45 touchdowns e 10 interceptações, destruindo todo mundo e tendo aquela temporada regular brilhante de início ao fim que ele não tem há algum tempo. Dito isso, enquanto todos os times estão brigando para ir aos playoffs, a temporada do Kansas City Chiefs começa em janeiro, né? O objetivo deles é janeiro, então dá pra entender por que a gente não vê o Patrick Mahomes colocando o pé no acelerador durante a temporada regular. E não é que a gente tá falando assim, Mahomes não joga bem na temporada regular faz 5 anos. Não. Em 2022, ele foi MVP da NFL. Nos 2 últimos anos, ele teve 27 e 26 passes para touchdown. Passando rapidamente assim no nome da lista que a gente chegou a falar bastante na primeira parte, o cara igual o Trevor Lawrence, a melhor marca da carreira dele é 25 touchdowns passados numa temporada. Então, não é que o Patrick Mahomes tenha sido um quarterback ruim, é que pros padrões do Patrick Mahomes, ter 27 passos para touchdown em uma temporada mais ou menos, é abaixo do padrão dele. Mas, ele continua completa ainda 67% dos passos todo ano e tudo mais. De fato, a defesa do Kansas City Chiefs tem sido grande parte e ajuda muito ele. E aí acho que vai ter gente que vai entrar na questão como que a arbitragem ajuda ou não ajuda, não sei o quê.
Isso tudo aí assim, não faz sentido nenhum. Eu concordo com você, Gabriel. Acho que ele vem com sangue nos olhos, né, para essa temporada. Acho que o ataque do Kansas City Chiefs está passando por uma reformulação no grupo de recebedores interessante, que eu estou curioso para ver. Tem que ver se o Travis Kelce ainda consegue produzir, mas acho que não tem muito o que falar do Patrick Mahomes nesse momento, não. Ele vai fazer 30 anos no dia 17 de setembro, né? Que pra quarterback na NFL ele tá no meio do auge dele, né? Ele tá no ápice das forças dele e pra mim é loucura. Eu vi alguns rankings, tipo, o cara meio que assim, vou plantar minha bandeira aqui nessa take. Bota o Lamar Jackson, número 1. Bota o Josh Allen, número 1. Pra mim ainda é um completo absurdo. Caio, terminamos. Gravamos aqui back to back as duas partes do podcast. Eu ainda vou gravar outro podcast assim que eu desligar aqui com o Caio. Sigam o Caio no @CaioMiari. Se tornem apoiadores, se tornem membros do canal. R$14,90 por mês te dá acesso a 2 episódios extras do programa por semana. É vital para manter o podcast Cara do Esporte no ar. E se você só escuta o programa, se inscreve no canal, que vai ter coisa nova vindo no canal. E se você só assiste, segue lá no Spotify, os aplicativos de podcast. Eu recomendo, é a forma como eu consumo podcasts, escutando. Eu escuto muitas horas de podcasts por semana na academia e fazendo outras coisas e tal. Então, pra mim, é a melhor forma, botando áudiozinho ali e escutando. Por exemplo, sou um grande fã de um podcast que eu sei que o Caio gosta também, Pardon My Take, e fiquei feliz porque eu mandei uma pergunta pra eles no segmento lá que eles fazem de perguntas e eles responderam a minha pergunta. Caio, muito obrigado por participar comigo aqui dessa maratona. Te darei férias agora do podcast Cara dos Esportes, não quero abusar, porque senão eu chamo muito, aí o Caio começa a recusar, e aí eu vou ficar com meus sentimentos feridos. Mas brigadão, Caio, vamos aproveitar essa reta final de férias da NFL, que esse mês já tem jogo da NFL. Exatamente. Valeu, Gabriel, que eu agradeço. Jamais recusarei algum convite. E é isso. Julho de 2026 já deixarei marcado na agenda para a gente fazer o ranking dos quarterbacks de novo, tradição Cara dos Esportes. Mas é isso. Obrigado, grande abraço para você e para todo mundo que ouviu a gente. Eu falei, né? Vai ter no fim do mês o jogo do Hall da Fama, né? Lions e Chargers. Que é sempre assim, você cria expectativa e o jogo do Hall da Fama é pior. Acho que é pior do que não ter futebol americano. É pior, é muito pior, muito pior. É o jogo do Hall da Fama. Mas então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau.